Quem perguntou, né? É porque às vezes você pode ter feito a pergunta e eu ter compreendido num certo formato. Nós estamos explicando porque nós fizemos essa pergunta agora para o senhor, porque tipo, os alunos eles queriam saber mais disso, então é por isso que nós estamos fazendo esse podcast aqui, para eles entenderem da melhor forma possível entender o que está acontecendo aqui com o novo ensino médio. Então, é por isso que nós estamos fazendo esse podcast aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Dá o like. Claro, deixar aquela inscrição marota, né? Ativar o sininho, pode esquecer de ativar o sininho. Sem contar também estabelecer os devidos comentários. Compartilha, né? Se eu estiver sendo assim um pouco prolixo, ou seja, está voltando aos mesmos pontos, vocês desculpem, né? Por mais que eu tenha o costume de falar, né, para as turmas, né, essa é uma outra dinâmica. Então, todos nós ficamos assim ansiosos para tentar, né, a gente fazer um bom trabalho aqui para vocês. Uma pergunta assim, não está aqui na pauta, mas é uma opinião pessoal do senhor, sobre esse ano sabático, esse tempo sabático, né? A sua opinião, até o ano que vem, pode haver isso? Eu, particularmente, não acredito. Não acredito. Porque isso seria uma ideia tão radical que nós temos grupos muito interessados na manutenção dessa mentalidade do novo ensino médio. Por exemplo, vocês até me desculpem, eu estava buscando desde cedo lembrar o nome do colega que é da Universidade Federal da Paraíba, né, que é um professor, e ele escreveu um artigo, vocês me perdoem, depois eu me comprometo a encontrar e lembrar, tá? O que acontece, né? Ele escreve um artigo de, por exemplo, nós temos esses novos itinerários, por exemplo, ok? Só que são temas novos ou abordagens novas. Quem vai produzir o material? Em geral são as editoras. E segundo esse nosso colega, e eu acabo concordando com ele, há um interesse também da produção desse material. Nós temos que lembrar que há o lucro em cima da produção de materiais. Tá? As editoras são empresas privadas que produzem livros para vender. Elas não doam para o governo. Ao contrário, né? O governo tem um contrato de compra, né? E eles vão estabelecer o contrato de venda. Então, há os interesses também de produção desses materiais. E como é que a gente faz também para parar isso agora? Parou. Então, esse nosso colega da Universidade Federal da Paraíba, né? Vocês me desculpe se estiver errado, eu tenho o maior prazer em retificar as minhas informações. Só quando nós botamos na descrição certinho. Tá? Então, o que acontece, né? Depois a gente manda a descrição certinha. O que é sempre importante a gente perceber? Há sempre interesses. Existem os interesses que se pautam, né? Pela ideia de você estar preocupado com aqueles que estão estudando. Agora, existem os outros interesses. E esses não vão ser ignorados também. E nós sabemos que há uma pressão em cima, né, do Ministério da Educação, né, das Secretarias de Educação também. Não vamos dizer só que todos são muito malvados. Não. Há pressões de grupos diversos dentro da sociedade. Tá? No caso nosso, né, que a gente nem pautou tanto, mas eu acho que ficou evidente, a nossa colocação é em cima de quê? É em cima do ensino público. O ensino particular, volto a dizer para vocês, eles estão se adaptando, mesmo porque eles têm uma grade de horário muito maior do que a de vocês. No caso da de vocês, não. Ela já tinha as suas defasagens. E a questão é que piorou mais ainda. Tá? Diante disso tudo, como que fica a preparação dos estudantes, que eu acredito que é o mais afetado nisso tudo, como que fica a preparação do estudante para o vestibulares, é claro, para o Enem, né, com a nova reforma do ensino médio?
A princípio, quando iniciamos o novo governo, estaríamos falando de uma nova modalidade de Enem. Mas vamos pensar o seguinte, né, sobre uma nova modalidade do Enem. Como você vai contemplar, né, centenas, tá, de itinerários formativos? Como você vai fazer isso? Se o Enem é um exame nacional, ele tem que contemplar, justamente os aspectos comuns. Aí, vamos dizer o quê? Vamos então apelar para os campos comuns. Mas espera aí, quais são os campos comuns? Certo? Porque como mesmo vocês tinham tocado, né? Se você fez uma opção no seu primeiro ano no campo de conhecimento, né, humano, tá? E ele na exata, e aí? Você vai ter o quê? 2 tipos? Não, nós vamos então só dar ênfase ao campo de conhecimento de linguagem e matemática. Tá, mas vamos ser sinceros, com a canibalização que aconteceu com os 2 pilares de conhecimento base, como é que vocês vão concorrer, né, com um estudante, né, de uma escola privada que tem o dobro ou mais de tempos em relação a esses 2 pilares? Pois é. Então, o Enem em si, se ele vai se manter no mesmo formato, também vocês vão estar prejudicados. Se ele se transformar, como ele vai estabelecer uma base comum para avaliar todos os estudantes brasileiros? Então, temos uma questão muito séria. Sim, sim. Eu sempre falo, né? Toda semana nos podcasts eu falei que sempre vale a pena lembrar que o ensino médio não estava bom, né? Ele ficou pior agora. E até agora, eu posso estar errado, se estiver errado, você me corrige, vocês que estão assistindo me corrigem nos comentários, mas o Enem está da mesma forma. E até é interessante falar que mesmo as pessoas tendo aula, aparentemente normal, tinha matéria que a gente caía no Enem que a gente não entendia. Então, assim, agora com isso, piorou a situação, né? Sim, porque, volto a dizer, você com o passar dos anos, você foi reduzindo, né, a quantidade de tempos nas disciplinas. Então, você tem o quê? Você acaba fazendo cada vez mais, né, com que o aluno ele perca qualidade de ensino. Essa que é a verdade. Então, nós temos que observar isso. Então, como mesmo a gente não vai dizer nunca que o anterior estava excelente. Não, ele não estava. Porque o que eu estou falando para vocês, eu falo há anos, tem que ter carga máxima em todas as disciplinas. E carga máxima é justamente você ter, né, tempo necessário para que vocês possam serem contemplados com um aprofundamento daquele tema. Não só uma coisa leve, por cima, suavemente. Não, vamos aprofundar, vamos quebrar a cabeça. Né? Temos dificuldades. Não, mas temos dificuldades, mas temos tempo para sanar as dificuldades. E o que acabou ocorrendo é que aquele já não estava bom. Falando em relação às escolas públicas, certo? Sempre lembrando disso. Não é achar que todas as privadas, né, escolas privadas, estão bem na fila. Mas a grande maioria está, porque tem uma carga horária, né, intensa. Vocês não. E o que acabou ocorrendo? Com a implementação dessa nova versão de ensino médio, piorou mesmo. Aí a gente está indo pela ladeira abaixo, né? Como diriam os antigos, sem freio e sem buzina, né? E seja o que Deus quiser o que tiver no final. E isso não é justo. Aí é que está. E quando a gente fala que não é justo, é porque no final há uma intencionalidade, sim, tá? Que ela foi demonstrada durante muitos anos anteriormente, que é o quê? Né? Meus pais
são trabalhadores honrados, independente da sua profissão, suam a camisa constantemente, mas eu considero que o filho dessas pessoas, que são trabalhadores honrados, né, responsáveis, que tentam cumprir sua responsabilidade pagando impostos, né, sendo bons cidadãos, eles não podem ter seus filhos com aspirações do mais além. Tá? Isso é cruel. Isso foi verbalizado, né, ano passado. Foi verbalizado. E não foi uma pessoa leiga. Eram pessoas que estavam em instâncias do poder representativo brasileiro. E elas falaram claramente, não, a universidade não tem que ser para todas as pessoas. Aí, não, mas nós temos que ter o curso técnico para a maioria da população, para o mercado de trabalho. Mas por que para a maioria da população, que é justamente das classes mais desfavorecidas, as pessoas não podem ter condições na educação, em infraestrutura, em tudo que a gente sabe que é importante para o ser humano se desenvolver, porque a pessoa não pode ter aspirações maiores, ter a escolha a ter essas aspirações. Não é a pessoa dizer que é desonroso ser um trabalhador que ganha um salário mínimo. Não é isso que a gente está falando. É que nós sabemos que a grande maioria dos pais, das famílias, tá? Elas fazem o quê? Elas querem o melhor para os seus, aqueles que vêm. Então, é muito injusto você imaginar que as pessoas querem tolir a possibilidade das pessoas que são das classes mais desfavorecidas não terem a opção de aspirar, irem mais além. Isso acaba sendo um crime. Isso não é justo. Isso é contrário até às propostas constitucionais. O direito à liberdade também se aplica à questão de você ter aspirações maiores. E o Estado tem que ter, sim, né, seu quinhão de responsabilidade em dar o quê? Subsídios, dar infraestrutura para que vocês possam ser, sim, melhores, terem maiores aspirações, serem excelentes cidadãos, para que realmente a nossa sociedade mude. Tá? Professor, também estou aqui, trouxemos aqui até para ressaltar isso aqui direitinho aqui pro pessoal. Isso aqui é até uma coisa que eu acho que todo mundo precisa saber. E trouxemos esse grande rapaz aqui, entendeu? Esse grande professor aqui para estar dizendo isso para vocês. Eu quero saber, professor, quais são as vantagens desse novo ensino médio para esses anos agora que estão por vir? Vantagens? Vantagens. Vantagens? Sim. Nós temos os campos dos itinerários, por exemplo, que eu estou trabalhando, ok? E eles seriam conhecimentos mais específicos, tipo, você tem Relicário de Heranças, que trabalharia com a questão, né, dos povos originários, tá? Com os povos, né, africanos, seria um exemplo. Tá? Mas sabe qual é a minha preocupação em falar de aspectos positivos? É que todo esse campo de conhecimento, mesmo que ele tenha a ver com a minha área de atuação e de formação que é história, você demanda um tempo tremendo para a produção de material, para você aplicá-lo no dia a dia numa sala de aula. E esse material, você está fazendo o quê? Você tem que buscar na web, o fato é esse, onde você tem, né, um grande repositório, um grande repositório de conhecimento humano, e você tenta elaborar, tá? Por isso que eu estou falando que acaba, né, contemplando os interesses, né, de alguns grupos em produzir materiais.
Então, poderíamos falar de uma vantagem de você ter, né, esses leques opcionais para que nós pudéssemos discutir mais profundamente alguns temas? Sim, mas eu acho que se você tivesse uma carga máxima, né, no campo de todas as disciplinas, você poderia elaborar também essas temáticas. Você necessitaria ter, né, uma eletiva para tratar de um assunto se você tem um campo máximo de tempos em que você poder elaborar um currículo muito bom para você fazer essa abordagem, você estabelecer uma interdisciplinaridade, que é uma questão que é batida há muitos anos, que é a tentativa de todos os educadores e profissionais de educação das áreas interagirem, né, as áreas do campo do conhecimento humano. Bom, o senhor explicou bem direitinho, que tivemos uma pergunta que nós queremos fazer para você, a respeito da desigualdade do ensino do colégio público e do colégio particular, né? Mas, querendo ou não, nós continuamos saindo prejudicados porque o que acontece? Você falou a respeito do canibalismo, não é isso? A respeito das matérias, que muitas matérias vão sair agora, né? E você pode ver, no colégio particular, essas matérias continuam, se estabelecem lá. Então, para as pessoas que vão querer fazer o Enem no futuro, já fica um pouco mais difícil, né? Porque tipo, são matérias que caem no Enem e nós não está estabelecendo, nós não está estudando ela, entendeu? E o pessoal do colégio particular já vão ter esse acesso tranquilamente, porque nada mudaram lá. E o senhor explicou assim de uma maneira que tipo, eu fiquei surpreso, então eu falei, pô, não preciso nem perguntar isso ao senhor, já ficou bem ressaltado ali para a rapaziada que está assistindo aqui. E uma coisa importante, gente, quando nós fazemos essa colocação sobre como, né, o ensino privado ele acaba não sendo tão impactado, tá, em relação ao ensino público, não é porque nós aqui estamos levantando uma bandeira de ódio contra o ensino privado. Nós só estamos querendo colocar a ênfase de que o ensino público acaba sendo prejudicado, sim, porque em todas as últimas décadas nós temos esse desafio, tá? Essa é a verdade. E até porque houve uma inversão, né, para vocês que são mais novos, houve uma inversão em que, em um dado período, a escola pública ela era muito mais, né, relacionada, né? Muito obrigado. Ela era muito mais acessível às classes privilegiadas. Então houve uma inversão num dado período de tempo da sociedade brasileira, tá? Então é interessante a gente notar porque também, por isso que a gente não está falando de conspiração, mas são fatos em que a escola pública, quando começou a receber, né, as camadas populares, houve também, né, uma prática de você limitar o crescimento e as aspirações das classes desfavorecidas. Aí é que está. Por isso que eu estou falando para vocês, não é conspiração. Nós vivemos numa sociedade de classes, uma sociedade capitalista, né? E no nosso caso, então, é muito mais sério, mas eu falo assim, no nosso caso é Brasil, né? E outras nações que são tardias, né? Como sociedades industrializadas e capitalistas, há uma intenção que é muito mais intensa de você manter as pessoas no mesmo status. Tá? Essa é a verdade. E existe uma minoria realmente, tá? Uma minoria que ela é privilegiada. Agora, lembre-se, quando a gente fala dessa minoria privilegiada, eu não estou falando, como já foi exemplificado, por N pessoas. Não é o dono da padaria que tem os seus 4 empregados. Tá? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma elite, tá? Que ela ganha muito com o modelo de sociedade que nós possuímos.
Tanto que são os primeiros a pular quando você fala de quê? Fala de transformação social, benefícios sociais, melhoria da condição de vida da população majoritariamente brasileira. São os primeiros a pular. Então há uma intencionalidade. É lamentável? Mas é o que acontece. E a gente começa a perceber que em certos sinais são muito claros. Falou em você melhorar, redirecionar, né, dinheiro para educação, para saúde, da maior parte da população, são os primeiros. Não, isso aí vai impactar, olha os juros, olha isso, olha aquilo. São os primeiros. Então, vocês, né, estão tendo essa rara oportunidade de fazer, né, um trabalho em cima, né, da reflexão desse novo ensino médio, tá? Aproveitem e todos que estão nos assistindo, gente, se informem, estudem, leiam. Não é só quem está numa sala de aula que necessita. Todos nós necessitamos nos informar, aprofundar nosso campo de conhecimento, para a gente perceber o que está sendo apresentado e proposto para nós, como forma de viver bem, como a nossa sociedade deve ser. Então nós temos que ter, né, essa curiosidade constante, para que nós possamos começar a distinguir, né, as falas que querem, né, nos levar para mais além ou aquelas que querem nos escravizar. O senhor acabou, eu acho que nem foi intencional, mas acabou respondendo a nossa última pergunta, que era o que os estudantes deveriam fazer para não ser mais prejudicados. O senhor falou perfeitamente, pesquisar, estudar e tudo mais. Então, desde já, professor, muito obrigado por esse momento tão proveitoso. Eu agradeço muito. Vocês sabem que eu estou orgulhoso. Eu já falo, eu falei em off, gente, mas estou falando claramente. Estou muito orgulhoso, tá? Fico muito feliz, porque essas questões que foram trazidas aqui, espero ter auxiliado, tá? Mas, como todo ser humano, tenho minhas limitações e falhas, tá? Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade. Quero agradecer aos meus, tá? Minhas coletividades, como eu falo, são pessoas maravilhosas, tem tudo para dar certo, sim, tá? E vão dar certo, e eu estou muito orgulhoso, porque a ideia foi literalmente absorvida e ela está gerando frutos. Eu só tenho a agradecer e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não te agradecendo. O pessoal também que está assistindo esse vídeo, também queremos agradecer, né? Se você chegou até aqui, claro, não deve... O que eles têm que fazer, professor? O que eles têm que fazer? O professor vai falar, o que eles têm que fazer? O que eles têm que fazer? Fala pra ele. Boa pergunta. Olha só, vocês têm que assistir, vocês têm que participar, né? Porque esse podcast é joinha. Exatamente. Deixar o joinha. E deixar o joinha. E não esqueça os comentários. Agora, gente, comentários são justamente para Perfeito. somar. Ele vai estar ajudando muito no roteiro, em tudo que nós podemos fazer na próxima vez. E façam o que ele falou mesmo, entendeu? Procurem os seus direitos, estudem a respeito, entendeu? Vão no jornal. Procure sempre ficar ligado em tudo que está acontecendo no nosso mundo, tá bom? Então deixa o like. E se inscreva no canal para comentar também. Então, professor, obrigado. Não, eu agradeço a vocês. Então, pessoal, muito obrigado. Falou.